Olá pessoal, tudo bom? Vou falar um pouquinho para vocês aqui de uma nova funcionalidade que saiu nessa última versão do BI, do Fly BI, tá? Então, uma funcionalidade que já tinha sido pedido por alguns clientes de inclusão de comentários. A funcionalidade ela funciona como um follow-up, ou seja, um lançamento de informações, uma entrada de dados em tabela estrangeira. Que a nossa entrada de dados ela faz um padrão, a inclusão da informação dentro de uma tabela específica, dentro da mesma tabela. E essa funcionalidade ela veio para permitir que você consiga incluir numa análise, estando analisando uma determinada tabela, os registros de uma tabela, você fazer registro em outra tabela, fazer um insert, né, em outra tabela, que seria uma tabela de follow-up, uma tabela de 1 para N, por exemplo. Tá? Então, o exemplo que eu vou dar para vocês aqui, é um exemplo que a gente tem aqui, que a gente utiliza, que é do funil de vendas. Então, eu tenho já o meu funil aqui, eu tenho aqui um OLAP que me traz aqui, eu tenho um relacionamento entre objetos, então ele me traz aqui todos os prospects dessa minha etapa, tá? E aqui vocês vão ver que eu tenho aqui interações. Então eu tenho 4 interações, 2 interações, 0 interações, 0 interações, 0 interações. Essas interações aqui são exatamente os comentários. Se eu clicar aqui, ele me mostra os comentários que eu tive para esse prospect. Como é que eu faço? Vou colocar um novo comentário aqui. Então eu tenho 4, vou adicionar mais um, né? Vou colocar aqui uma visita, salvei. O que ele fez? Aqui, esse meu OLAP aqui é em cima de uma tabela, de uma view, ou seja, ele inseriu numa tabela, mas aqui é uma view. Esse meu objeto aqui é em cima de uma view. Quando eu clico aqui, vamos ver que vai ter mais um item, visita aqui, tá? Então, o que ele fez? Ele veio aqui, vou atualizar agora para só atualizar, já atualizou aqui, 5 interações. Nessa outra tela aqui, eu tenho exatamente aquela tabela, PES comentários. Então, nessa PES comentários, é a tabela, é a entrada de dados que é invocada. Tá? Essa aqui é a tabela que é invocada por aquele botão dentro do OLAP. Então, eu faço a configuração no OLAP para ele invocar, chamar uma entrada de dados e já passar como parâmetro o que eu selecionei aqui. Então, se eu selecionei aqui o segundo item, ele vai me mandar o meu ID de Prospect 12. Ó. Se eu adicionar aqui, agora vocês vão ver que vai estar o 12. Ó. O ID da oportunidade 12. Data é um parâmetro fixo, que ele vai gravar quando inseriu. O usuário logado também. E os outros campos que eu posso incluir. Tá? E a configuração dele é simples. A única coisa que eu preciso configurar é dentro do OLAP, eu vou dizer qual que é a entrada de dados relacionada e quais são os campos de parâmetro que eu vou levar, da tabela A para a tabela B. Então, a configuração é simples, ó, clico aqui em editar, seleciono qual a entrada de dados que vai ser relacionada e coloco aqui entre colchetes, né, os parâmetros ID para ID funil, no meu caso. Posso ter mais do que um parâmetro também, tá? Então, coloco os parâmetros que vão ser usados. Então, se eu coloquei o ID para o ID funil, eu sei que nessa tabela aqui eu tenho um ID e nessa tabela eu tenho um ID funil e na outra tabela eu tenho um ID. Então, selecionei aqui, ó, o parâmetro ID é o 12. Tá? Dou um adicionar, ele já vai trazer aqui para o ID da tabela relacionada. Ok? Simples e funcional. Tá? Isso funciona muito bem. Aqui a gente não perde o controle, porque aí você pode fazer, como eu fiz aqui, uma análise em cima de uma view, vai ficar em tempo real. Adicionei um comentário novo, já vai aparecer aqui. Então, selecionei aqui e adicionei, já vai aparecer o meu comentário. Feito? Obrigado. Qualquer coisa, chama o suporte.